Alegremente aclamemos Santo Evangelho. O Santo Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Alegremente sentemos cantando o refrão do salmo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Amados irmãos, olhando para este Evangelho e vendo as circunstâncias em que Jesus se encontra com os seus discípulos, ele sempre estava à beira-mar, porque vocês vão entender por quê. Porque o mar era o sistema de navegação mais rápido para chegar de uma margem para outra do lago. E os povos residiam em volta do lago, fonte de água, vida. O lago para eles era a vida, por causa da água, do peixe, das plantações que tinham, dos animais e tudo mais. Então eles atravessavam o lago, iam para um outro local, anunciar a boa nova. Muita gente o seguia, da Idumeia, do Jordão, dos territórios de Sírio e Sidônia, foram até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Se aparecer uma pessoa aqui em São Paulo, curando pessoas de enfermidades, todos os que ouvirem ou que tiverem necessidade vão correr para lá. É natural. Se em algum lugar estiver acontecendo algum milagre, alguma graça, as pessoas vão ou por curiosidade ou por necessidade.
E com Jesus não foi diferente, porque... E interessante que não era só os milagres que Jesus fazia, mas as palavras que Jesus falava. Porque todos os milagres, eles são decorrentes da palavra que Jesus anunciava. Por isso que para nós é importante a gente ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus, estar atento ao que ela está dizendo. Porque na medida em que eu a escuto e a acolho na minha vida, ela me transforma, ela me cura, ela me renova, ela me restaura. E Jesus sempre falando a eles do reino de Deus, sempre lhes anunciando o ensinamento dos mandamentos, da caridade de um para com o outro, de fugir das ocasiões de pecado, de fugir do mundo, das propostas do mundo. E nós não estamos num ambiente diferente hoje. Nós estamos no meio do mundo. E o mundo ao nosso redor tem ideias diferentes de Cristo, tem ideias diferentes do Evangelho, tem ideias diferentes do que a igreja ensina os seus fiéis no dia a dia, na vivência da palavra de Deus, no relacionamento com os outros. E muita coisa não bate. Porque a palavra de Deus sempre será dele. E a palavra do mundo sempre será do mundo. Então nós temos que fazer uma escolha. Nós temos que fazer uma escolha. Nós ouvimos muito o mundo e ouvimos pouco Deus. E às vezes até criticamos Deus, porque Deus devia fazer como o mundo manda fazer. E é o contrário, né? Deus repreende o modo de pensar do mundo. Porque o modo de pensar do mundo é um modo humano de pensar. É a solução que ele busca para resolver alguns problemas que ele não consegue resolver. Há certas leis que são criadas, né, para favorecer situações que são de pecado. Ou para legitimar um modo de vida que não é, vamos dizer assim, não é eticamente ou não é moralmente correto. Por isso que ouvir a Deus nos ajuda a não ficarmos presos nessas coisas, ou a não ficarmos confusos com o que está acontecendo ao nosso redor. Isso não é ser bitolado, não é ser fechado numa ideia. Porque muitos falam que a religião tapa a cabeça das pessoas, não faz as pessoas pensarem. É muito ao contrário. A religião questiona a vida, a religião questiona os atos, a religião, ela questiona as pessoas para que as pessoas busquem o que é certo, o que é bom. O mundo não, ele tenta fixar em você uma ideia, e mesmo que o outro fale diferente, você reage conforme aquela ideia. Isso sim que é ser cabeça fechada. É aquele que não consegue pensar no valor das coisas, medir as coisas no seu devido valor. Porque sempre busca o meu prazer, sempre busca a minha defesa. Eu posso errar, mas a culpa é dos outros. Quantos já fazem isso? Eu erro, mas a culpa é dos outros. Os outros que me fez errar. Por isso que Jesus atraía as multidões para ele. É lógico que ele usava dos milagres. Os milagres sempre foi o sinal da presença do Messias. Jesus não veio para ser um médico, nem para ser um curandeiro, nem para ser um milagreiro. Ele não veio para isso. Porque se ele viesse só para isso, estava tudo resolvido.
não teria mais doentes, não teria mais pessoas, né, em situação enferma, teria um mundo saudável, bonito. Eu não sei se saudável e bonito seria fiel a Deus. Porque na hora da doença, é na hora da dificuldade que a gente apela, né? A gente busca o melhor médico, a gente busca o melhor plano de saúde, e quando nenhum desses resolve, a gente vai procurar a igreja. Olha, lá tem um padre que reza pela cura, né? Vai lá procurar aquele padre, quem sabe, né? Você também vai ser curado, né? A gente só busca Deus quando não encontra mais solução nenhuma ao nosso redor. E muitas vezes vem a Deus, mas não vem rendido, não. Vem com o pé atrás. Mas, meus irmãos, o Messias, que vem da parte de Deus, tem autoridade de pregar, de anunciar a boa nova, de anunciar o evangelho da vida. A palavra boa nova quer dizer evangelho, evangelho quer dizer boa nova. Quer dizer, a palavra que vem de Deus, o ensinamento que vem dele, e todos os que o ouvem, alcança a graça da escuta dessa palavra. E aí vem os milagres, aí vem as curas. As curas autenticam aquilo que Jesus falou. Portanto, as pessoas curadas por Deus devem ser as pessoas que mais é fiel a Ele, e que mais o busca, e que mais foge do pecado, e que mais está unido a Ele. Só para lembrar, quando ele curou aquele leproso, ele disse para ele assim: vê que você está curado, né? Cuidado, para que não te aconteça coisa pior. Quer dizer, cuidado para não se deixar ser iludido de novo e cair em pecado e ficar doente de novo e te acontecer coisa pior. Não é maldade. Gente, se eu fico curado de uma enfermidade e eu me exponho a ela, eu busco o vírus, né, se aproximo dele, deito em cima dele, rolo em cima dele, eu não vou contaminar de novo? Jesus sabe ensinar. E ele não deixava, sabe quem, gente, falar quem ele era? Os espíritos maus que caíam aos pés de Jesus, dizia: tu és o Filho de Deus. Ele repreendia, ele não queria o testemunho deles. Por isso que ele repreendia os espíritos maus, mandava eles calar a boca. Porque não era deles que ele queria ouvir isso daí, era dos que estavam ouvindo ele, dos que estavam seguindo ele. Mas ele, como o Messias, como o Filho de Deus, tinha autoridade sobre eles, e os repreendia e os expulsava também. A palavra de Deus tem poder de exorcismo sobre nós, se nós a acolhemos. Porque se mora um diabo aqui dentro, que quer só as coisas erradas, e que se distancia de Deus, não quer saber de rezar, não quer saber de fazer nada, não quer saber de ir à missa, não quer saber de confessar, não quer saber de nada de religião, mas vem aqui porque aqui acontece milagres, acontece curas, ou diz que é cristão, que é católico. Quando a pessoa começa a ouvir o que Deus está falando, começa a causar um troço aqui dentro, né? Às vezes a pessoa começa a bocejar, às vezes ela começa a ter, né, uma sensação assim de moleza, né? E aí ela começa a resistir àquela palavra, àquela exortação, até que quando ela cede, aquele mal vai embora. Às vezes Jesus nem precisava dizer para o diabo: sai desse homem. Mas quando a pessoa acolhia a palavra de Jesus e aceitava ele como vindo de Deus e como palavra de Deus, o mal já não tinha mais poder sobre ela. Ela já estava liberta.
Portanto, Jesus quer o meu e o seu testemunho. Não quer o testemunho daqueles que já sabem quem Ele é e que trabalham na contramão de Deus. Mas quer o nosso testemunho de homens e mulheres que, tendo o encontro com Jesus, lavaram as suas vestes, curaram seus corações, renovaram a sua fé e a vivem e a professam com alegria, com muita festa, porque é assim que nós cristãos devemos viver, não é de outra maneira. Jesus veio para fazer a vontade do Pai, e olha o que o Salmo 39 disse hoje: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Jesus veio realizar a vontade do Pai, e a vontade do Pai era salvar. Como que era a salvação das pessoas, ou como que era a vida religiosa de Israel em relação ao povo? Deus constituiu a partir de Arão sacerdotes para cuidar do povo, homens que eram dedicados à lei, homens que viviam numa pureza contínua, buscavam esta pureza contínua e cuidavam das coisas do Senhor e ofereciam os sacrifícios do Senhor em reparação dos pecados, em ação de graças. É isso que o sacerdote fazia no Antigo Testamento. Ele era o intermediário, vamos dizer assim, aquele que apresentava a Deus as ofertas do povo, em reparação dos pecados do povo e também os próprios pecados dele, porque ele também era pecador. Se por ser pecador, se exigisse de um sacerdote que fosse ele sem pecado, não teríamos sacerdote, porque todos eles são pecadores. E quando eles oferecem o sacrifício pelo perdão dos pecados, oferece primeiro pelo perdão do pecado dele e depois do povo, tudo junto. É bonito a gente ver isso, mas o mais bonito ainda é nós entendermos o sacerdócio de Cristo, que é chamado de sumo sacerdote, porque existiam os sacerdotes e os sumos sacerdotes, que seria quase como uma hierarquia, o sumo sacerdote e os sacerdotes, como na Igreja Católica é bispo e padres. Essa é a hierarquia nossa. Arcebispo, cardeal, outros nomes, é título, papa é título. Mas a hierarquia nossa sacerdotal é bispo e padre e diácono. Não tem mais. Então o sumo sacerdote seria quase como que o principal, o sacerdote principal. Ele era o único que entrava no Santo dos Santos, porque o templo naquela época tinha uma cortina, tinha o altar e atrás do altar tinha uma cortina que fechava tudo, e lá no fundo tinha um outro altar que ele chamava o Santo dos Santos. Só entravam ali quem tinha se purificado dos seus pecados, tomado banho, tudo, feito orações. Então o sumo sacerdote é esse que fazia essa oferta, e ele entrava no Santo dos Santos para fazer a oferta pelo povo. Era o sumo sacerdote, era o principal deles. E Jesus se torna o sumo sacerdote porque ele não só entrou, vamos dizer, no Santo dos Santos do templo, mas ele entrou no Santo dos Santos de Deus. Por isso que ele é o sacerdote único. Os outros sacerdotes oferecem sacrifício todos os dias. Por isso Jesus ofereceu uma vez só a sua vida. Ele entrou no Santo dos Santos com a nossa humanidade, com o nosso corpo. E ali ele ofereceu um sacrifício que se tornou um sacrifício eterno. Ele não precisa morrer de novo, ele não precisa sofrer de novo para nos salvar. Ele já nos salvou, nós já estamos salvos por Jesus. E se ele é o único que entrou no Santo dos Santos de Deus e ofereceu um sacrifício que se tornou um sacrifício eterno, portanto a sua intercessão por nós é até o fim. Nós não precisamos
de outro mediador entre nós e Deus. Jesus já fez essa mediação na sua entrega, na sua oferta. Aí vocês vão lembrar da Semana Santa que os sacerdotes levavam um carneirinho, levavam uma ovelhinha. Jesus entrou, ele mesmo. Por isso que ele é chamado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E daí o motivo pelo qual o apóstolo, na carta aos Hebreus, vai falar desse sacerdócio tão grande de Cristo. Temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é o ministro do santuário da tenda verdadeira, armada pelo Senhor e não por mão humana. Jesus não foi constituído sumo sacerdote por mão humana, mas foi por Deus, como Melquisedeque. Melquisedeque ainda era humano. Jesus, o verbo feito carne, entrou no santo dos santos, no mais íntimo de Deus, a nossa humanidade redimida, ofereceu-se por inteiro. Nós não podemos esquecer isso, porque senão nós relativizamos Jesus como qualquer outra coisa e não vemos o valor que tem isso para nós, que é o que eu quero que vocês guardem no coração, que o sacrifício de Cristo é único. E ele se ofereceu a si mesmo como oferta e reparação dos nossos pecados. Por isso que ele diz: eis que venho, ó Pai, com prazer fazer a vossa vontade. Com prazer, ó Pai, eu dou a minha vida e tomo ela de volta. Eu ofereço a ti. Por isso que toda a Eucaristia, o padre toma o pão e o vinho, repete as palavras de Jesus: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Faz as orações. Meu sacerdócio não existe por causa de mim, ele existe por causa de Cristo. O meu sacerdócio é um serviço a Cristo. Nesses 24 anos de sacerdócio, vou completar 25 esse ano, em 7 de junho. Muitas vezes as pessoas chegaram para mim e disseram: padre, na hora que o senhor estava apresentando o corpo de Cristo, eu não vi o Senhor, eu vi Jesus. Gente, eu sou um pecador. Mas o que eu faço aqui, eu não faço sozinho. Eu faço por Cristo, em Cristo. Por isso que o sacerdote é chamado alter Cristo, o outro Cristo. Coberto de fraqueza, coberto de limitações. Isso não é, vou dizer assim, não é glória para mim, é para eu, como se diz, é para eu ficar pequenininho, bem pequenininho mesmo. Dizer como João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Não é pela minha santidade, é porque, vocês querem saber a verdade? O sacerdote pode ser o homem mais pecador do mundo, mas Deus é fiel. Deus é fiel. E portanto ele se faz presente. Não importa o instrumento que esteja atrás desse altar ou na frente dele. Deus é fiel. Ele cumpre o que ele prometeu, independente da nossa santidade, porque ele é santo e não se contamina com ninguém. Porque se ele se contaminasse, não seria Deus e precisaria de Deus para curá-lo. Muitos queriam que Jesus assumisse os nossos pecados, mas quem que ia redimir ele? É água limpa que limpa a roupa suja. É água limpa que purifica o nosso corpo. É o homem santo e puro que liberta o pecador. Por isso ele é o sumo e eterno sacerdote que entrou no santo dos santos de Deus. Ofereceu o sacrifício. Quando o Filho do Homem for levantado da terra, aí trairei todos a eles. Meus irmãos e irmãs, se nós precisamos de salvação, é Cristo Jesus. Se nós precisamos de cura, é Cristo Jesus.
Nós precisamos de perdão dos nossos pecados, é Cristo Jesus, porque Ele entrou no Santo dos Santos. Ele é o mediador, quer dizer, é aquele que nos leva para Deus, aquele que nos puxa para Deus, aquele que nos atrai para Ele, e que nos purifica e nos entrega ao Pai belos e bonitos. Nós somos a esposa, chamada igreja esposa de Cristo, e Ele vai enfeitando essa esposa, curando ela, tirando as suas rugas, tirando as suas amarguras, as suas tristezas. É isso que Jesus faz em nossa vida, como sumo sacerdote. Grande é o amor de Deus por nós. Meditemos nisso. Grande é o seu amor por nós. Deus fez tantas coisas, grandes coisas por nós. Agradecemos a Ele por tudo. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa fidelidade que o Senhor tem ao Pai. Eis que venho, ó Pai, com prazer fazer a vossa vontade. E Jesus busca em mim, em você, meus irmãos e irmãs, essa disposição. Eis que venho, ó Deus, com prazer fazer a vossa vontade. Com prazer, quer dizer, com alegria, com satisfação, com tudo que a gente é. Viver os mandamentos do Senhor é isso. Ó Deus, eu acolho os seus mandamentos, eu acolho os seus ensinamentos, e com prazer quero vivê-los, com prazer quero praticá-los, com prazer quero tê-los presente em minha vida, porque a tua palavra é vida. E eu quero, Senhor, essa vida que o Senhor reconquistou por mim, para mim. Obrigado, Jesus. Agradeça a Ele. Muito obrigado, Senhor Jesus. Bendito seja, Senhor. Muito obrigado, Jesus.